Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre um assunto pelo qual eu sou apaixonada, que é o sentido da vida. E é um tema que me interessa muito, independentemente, antes mesmo de eu ser diagnosticada com câncer aos 32 anos, eu já me interessava muito por esse assunto. E ao longo dos anos, conforme eu fui diagnosticada e tive que passar pelo tratamento, esse meu interesse acabou ficando ainda mais forte, cada vez mais, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre algumas reflexões. Eu tenho uma série de conteúdos, na verdade, sobre esse tema que eu pretendo trazer de vez em quando aqui no canal também. Mas primeiro, antes de mais nada, se você caiu de paraquedas aqui neste vídeo, eu vou me apresentar. O meu nome é Gabriela Gasparim. Eu fui diagnosticada com câncer de mama em 2018, aos 32 anos. Desde então eu passo por tratamento. Eu também vou gravar um vídeo daqui a pouco para falar um pouco sobre a minha situação atual de saúde. Mas eu fui diagnosticada, passei por todos os tratamentos protocolares, aí, digamos assim, né? Eu fiz a cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia, a hormonioterapia, que é o momento atual. Então tem vários vídeos aqui no canal já que eu falo sobre cada uma das etapas. E hoje, então eu queria pedir também, se você puder me ajudar, curtir aqui o canal, curtir o vídeo no final, se você gostar, porque realmente é um projeto que eu quero, quanto mais vocês me apoiarem, né, mais gente pode ter acesso aos vídeos, e é um projeto que eu quero levar para minha vida e poder compartilhar essas experiências, essas reflexões entre nós, né? Então, gente, vamos lá, para o sentido da vida. Por que que eu resolvi falar sobre esse tema, né? E aqui no canal sobre o câncer, o canal que eu falo sobre as minhas experiências como paciente oncológica. Porque eu acredito que o tema está completamente relacionado, né? E uma coisa muito curiosa que eu vou falar agora da minha vida particular, eu sou jornalista, né? Eu trabalhei muitos anos na imprensa, fui repórter, trabalhei cerca de 10 anos como jornalista, trabalhei no G1, eu era repórter de economia. Antes disso eu tinha trabalhado em outras redações de jornais aqui de São Paulo, né, que eu falo de São Paulo, então eu trabalhei em redações da Folha, do Estadão, em jornais populares desses veículos, e eu cobria também reportagens na rua e tudo mais. E quando eu tinha 28 anos, eu comecei um blog para contar histórias sobre o sentido da vida. Então eu entrevistava as pessoas e perguntava para elas qual que era o sentido da vida. E esse blog resultou na publicação de um livro que se chama Vidaria, uma coletânea de sentidos da vida. Este livro está esgotado, eu estou republicando ele agora, eu vou relançar, até antes do Outubro Rosa eu quero relançar inclusive, porque eu vou querer contar neste livro o que acontece. Este livro eu entrevistei mais de 100 pessoas e perguntei qual que era o sentido da vida. Na época, com 28 anos, eu ainda não tinha sido diagnosticada, mas eu tinha uma inquietação muito grande sobre por que a gente está aqui na vida. Eu era uma pessoa sempre fui muito filosófica. E naquela época eu entrevistei muitas pessoas em situações de vulnerabilidade, em situações difíceis situações, né, que elas estavam enfrentando. Então eu cheguei a entrevistar pacientes oncológicos, uma colega minha que na época da minha faculdade, que tinha feito faculdade comigo, que veio a falecer posteriormente, né. Eu cheguei a entrevistar um rapaz que tinha sido diagnosticado com HIV, que ele era jovem, pessoas que tinham passado por situações muito difíceis, uma mãe que tinha perdido um filho único que havia perdido pai e mãe. Então naquela época eu entrei em contato com essa questão da morte, né, bem assim, de uma forma bem profunda, porque eu estava perguntando qual que era o sentido da vida, e invariavelmente, quando a gente pergunta qual que é o sentido da vida, a gente acaba pensando sobre a morte, porque a gente pensa, nossa, a gente vai morrer um dia, então o que a gente está fazendo aqui na vida, né? Para que vale essa jornada que a gente está levando, né? E geralmente a gente vem com esse questionamento em situações que quando a gente está sofrendo muito. Porque quando a gente está feliz, quando a gente está curtindo, quando está tudo bem, a gente não pergunta o porquê, né? A gente está aproveitando. Às vezes a gente também pergunta porque às vezes tem pessoas que naturalmente são bem existencialistas, tem essas questões existenciais muito fortes nelas, né? Muito forte nelas. Porém, na maioria das vezes a gente acaba se questionando mais assim a respeito desse assunto quando a gente está passando por uma dificuldade, né? Ou diante de um luto, diante de uma dificuldade até mesmo às vezes financeira, diante de uma doença, pode ser um câncer, quanto pode ser uma depressão, quanto pode ser uma doença autoimune incurável que a pessoa, né, sofre, e aí ela pergunta, nossa, mas o que eu estou fazendo aqui, né?
Enfim, gente, então este livro eu vou colocar um link aqui nos comentários que eu gravei na época da pandemia, eu gravei para o meu outro canal, que é o canal que eu tenho de jornalismo literário. Eu contei um pouquinho sobre os depoimentos, os relatos e o que eu compilei aqui neste livro, né? Mas mais pra frente também eu posso gravar um vídeo mais aprofundado aqui no canal sobre esse tema, mas eu entrevistei mais de 100 pessoas e elas me falaram os seus sentidos da vida, né? Geralmente elas falavam que o sentido da vida era o amor, era amar e ser amado, era quem tem fé em Deus falava que é a fé em Deus, falava que é evoluir, algumas pessoas colocavam o sentido da vida no trabalho, então faziam muito o que gostavam. Às vezes até uma vez uma entregadora de panfletos me disse na rua que o sentido da vida para ela era trabalhar, que ela adorava acordar, ela era uma senhora já, ela era aposentada, mas ela continuava trabalhando, distribuindo panfletos, né, no farol, porque ela gostava, isso fazia ela se sentir ativa e ela gostava de trabalhar. Algumas pessoas respondiam para mim que o sentido da vida estava nos filhos, na família, algumas em alimentar os sonhos e correr atrás desses sonhos, né? Então, uma vez um taxista me falou isso, eu estava no táxi viajando e ele falou, olha, para mim, cada vez que eu penso que eu posso crescer mais aqui no meu trabalho, eu tenho o sonho de comprar o meu próprio, na época existia aquela coisa de alvará de táxi, ele pagava um alvará, enfim, às vezes coisas mais simples motivam a nossa vida, né? Assim, a gente não precisa achar que, nossa, eu tenho que ser muito famoso e muito bem sucedido numa área, não, às vezes você está lá na sua vida e algum motivo faz você acordar, né? Então, geralmente a gente tem vários sentidos, não é um só. Então, é o trabalho, é a família, é o amor, é o prazer, é o sonho, é a fé em Deus, para quem acredita em Deus, né? Então, são vários sentidos. Então, eu tô falando tudo isso para dizer que quando eu fui diagnosticada aos 32 anos, eu já tinha feito esse processo todo e eu falei, caramba, né? Agora sou eu que tô aqui passando por isso, né? E quando a gente recebe um diagnóstico, não tem como, né, gente? É muito forte. A gente acaba pensando que a gente vai morrer, né? Eu lembro que teve um momento que quando eu estava passando por um sofrimento muito grande assim, eu pensava, nossa, mas se eu morrer agora, o que eu queria ter feito que eu não fiz ainda? Ou por que eu tô triste quando eu penso que eu posso vir a morrer rápido, de repente, por conta de uma doença, né? Por que eu tô tão triste, né? E aí eu cheguei à conclusão de que eu tava triste por dois motivos. Um, porque eu não queria sofrer, né? Eu não queria ter que passar por todo o tratamento, eu não queria ter que sofrer de ter a queda do cabelo, de ter que me privar, de ter uma vida social que eu já tinha, de festejar as coisas que eu festejava, ou de ter a alegria que eu tinha para fazer as coisas que eu fazia, e também porque eu tinha sonhos ainda a serem realizados que eu ainda não tinha realizado, né? Então eu pensei assim, nossa, mas se eu morrer agora, e aquilo lá, né, que eu quero tanto, não vai acontecer? Eu vou morrer, não vai acontecer, né? Então eu lembro que isso veio muito forte para mim, assim. E então nesse processo eu acabei fazendo algumas leituras, né? Mas eu também já tinha feito outras leituras na época que eu estava escrevendo o livro do Sentido da Vida, porque além de entrevistar as pessoas, eu fiz leituras de especialistas, eu entrevistei filósofos, psicólogos, né? Gurus, monges, budistas, né? Pessoas que falavam, entrevistei também religiosos cristãos, né? De todas as vertentes, né? Não foquei em nenhuma delas, ampliei bem assim minhas entrevistas, né, para poder abordar todas as crenças e tudo mais. E um dos livros que eu tive acesso foi esse aqui, que se chama Em Busca de Sentido, que é desse especialista, o Viktor Frankl. Ele já morreu, né? Ele viveu na época da Segunda Guerra Mundial e ele ele é um psicólogo, psiquiatra, especialista em saúde mental, e ele foi parar nos campos de concentração nazistas, né? Ele e a família dele. Gente, esse livro é incrível, porque ele conta o que ele faz nesse livro, chama Em Busca de Sentido, né? Então quando ele se deparou com a tragédia, né, uma das maiores tragédias, se não a maior tragédia da humanidade, né, gente? Ele estava lá na fila, junto com outros prisioneiros do campo de concentração. Ele é austríaco, né? Ele era austríaco.
e ele se viu ali, imagina gente, a vida dele, de repente, tudo que ele tinha, a história toda que ele tinha estava sendo dissolvida diante dele ali, né? Ele estava vendo que tudo que ele tinha estava indo embora e que ele estava agora preso numa outra realidade. Imagina como não deve ter sido difícil, né? É impensável, né, o que essas pessoas passaram ali. E ele relata, né, nesse livro, ele relata, já que ele já era um psiquiatra, ele já estudava a saúde mental, o que ele faz? Ele pega, ele se apega à pesquisa que ele tinha, ao que ele já sabia até então, para poder se manter vivo lá dentro. Então ele usa a experiência no campo de concentração para fazer uma pesquisa. E no livro ele conta, né, que em determinado momento, ele tinha ainda naquela época, né, não eram arquivos digitais, né, então ele tinha levado com ele, assim, achando que ele ainda ia ter alguma coisa ali naquele período, né, ele tinha levado com ele a pesquisa dele, que ele estava em andamento, e aí chega uma hora que aquilo tomam dele aquela pesquisa e ele fica assim, nossa, isso era tudo que eu tinha, né. E aí ele pega e o que ele encontra para se reerguer ali, para se manter vivo, é fazer uma pesquisa e observar como que essas pessoas continuam vivas aqui, apesar dessa tragédia inominável, né? Desse absurdo que está acontecendo aqui. E ele, no livro, ele vai relatando isso com muito detalhe, mas ele, resumidamente, o que ele fala é que as pessoas que tinham forças para continuar vivas, que não entregavam os pontos, que não se rendiam, aquelas que continuavam ali, é porque elas tinham um porquê muito grande interior, né? Talvez uma esperança muito forte, algo grande dentro delas que fazia elas acreditar que elas tinham que estar vivas. Então elas tinham um porquê. E ele cita uma frase do filósofo Nietzsche que ele fala assim: quando temos não é bem assim essa frase, ela tem várias traduções, né? Enfim, mas é assim: quem tem um porquê suporta qualquer como. Então, quem tem um porquê suporta quase qualquer como. Acho que tem um quase aí na frase. Então, se a gente tem um porquê interior muito forte, a gente se suporta. Como que a gente vai fazer para atravessar esse caminho, para atingir esse porquê? Então no livro o porquê dele acabou sendo a pesquisa, o trabalho que ele já exercia, porque ele gostava, era muito apaixonado pelo que ele fazia, e ele observou isso, ele fez essa pesquisa, então todos os cenários, todos os eventos, os episódios que eles viviam lá dentro no campo de concentração serviam para ele de inspiração, para ele analisar, nossa, então tá tudo... Ele vai contando, ele vai falando, né, como que as pessoas emocionalmente estavam, né, diante de cada episódio. E quando ele é liberto, né, quando ele sai do campo de concentração, ele escreve então esse livro e ele cria uma forma uma abordagem, né, uma linha de psicoterapia que se chama logoterapia, que ela é baseada, né, em fazer com que os pacientes encontrem o sentido das suas vidas, né? Então é sempre assim, o sentido da vida é para poder ajudar a pessoa a superar suas questões emocionais, né? E então, gente, neste vídeo, o que eu quero falar assim? Eu quero trazer uma mensagem para quem está assistindo, de repente você acabou de ser diagnosticado, ou está sendo muito difícil passar pelo tratamento, assim, você está passando por um momento de dificuldade devido ao diagnóstico, né? Ou de repente você recebeu uma notícia ruim de uma metástase ou uma recidiva. Gente, vamos trazer essa força do porquê que a gente está aqui, o que a gente ainda quer viver, o que nos move, né? Porque dizem que a fé move montanhas, então às vezes a nossa fé, e todos os oncologistas falam isso, né? Quando a gente vai no consultório, eu ouvi isso da minha oncologista várias vezes, né? Eu sou uma pessoa que eu tento ter um pensamento positivo, então eu sempre falava para ela, eu estava tão animada, de repente vinha uma notícia difícil, ela falava, mas continua animada. Continua. E ela é uma cientista, né, uma médica, e eu lembro que eu continuei animada, eu tirei essas forças do meu porquê, das coisas que eu ainda queria realizar na vida, então eu pensava assim, coisas que eu ainda não conquistei, tanto profissionais quanto no âmbito pessoal, que eram coisas que eu desde sempre quis, que eu sempre sonhei. Por que eu tô viva ainda? Por que eu não posso tentar correr atrás disso? Então vamos tentar fazer de tudo que eu posso, né? E essa energia que a gente traz para fazer tudo que a gente pode para superar,
um momento difícil, ajuda na cura, gente. Eu acredito verdadeiramente que o nosso corpo, ele ganha vitalidade, ele ganha força, né? São inúmeros casos aí de pessoas que são otimistas. Assim, eu não quero falar, né, vamos ser otimista, fica parecendo uma coisa meio rasa, né? Tá uma situação super difícil, vamos ser otimistas. Mas não é bem isso que eu tô querendo falar. O que eu tô querendo falar é uma força genuína, verdadeira, que você vai buscar dentro de você, né? Qual que é o sentido da sua vida? Você pode buscar na sua fé, na sua família, nos seus filhos, no porquê que você ainda quer ficar vivo. Então essa é a grande pergunta. Por quê? O que eu ainda quero realizar aqui que eu não quero ir embora, né? Tudo bem que a gente não quer sofrer enquanto a gente está aqui, mas a gente tem que ter uma força interior que faz com que a gente supere o sofrimento do tratamento por enquanto, encontre forças para poder passar por isso, porque a gente sabe que a gente quer ficar aqui porque tem um porquê, né? E aí, para finalizar, eu já li, acho que eu já falei desse vídeo aqui, que é o Remissão Radical, em algum outro, eu vou colocar também aqui embaixo o link, então eu vou colocar link dos dois vídeos, um sobre o Remissão Radical e um sobre o livro Vidaria. Eu vou colocar os dois, tá? Para vocês saberem detalhadamente o que cada livro fala, né? Mas eu vou só finalizar então este vídeo, eu vou ler um trecho final também desse livro, que nesse livro ela fala, né, a autora fala também sobre casos de pessoas que tiveram a remissão radical e o que essas pessoas fizeram, então ela lista aí uma série de atitudes, né, que tá nesse vídeo que você pode assistir, que eu vou linkar aqui embaixo nos comentários, e aí ela finaliza com esse, instigando também, né, a gente procurar o nosso porquê, então eu vou ler o trecho, então é assim, ó. Muitos sobreviventes com remissão radical viram a morte de perto e aceitaram a sua inevitabilidade. Mas também viram que ninguém, nem mesmo os médicos, sabe com certeza quando eles vão morrer. Então, preferiram não se preocupar com o momento imprevisível em que deixariam o corpo e se concentrar em tudo que ainda queriam fazer enquanto estavam no corpo. Dedicar a atenção às razões para se viver torna-se uma bem-vinda distração de qualquer medo da morte que tiveram. Por isso, uma das primeiras perguntas que faço aos pacientes com câncer é: por que você quer continuar vivo? Não apenas se eles querem continuar vivos, mas por quê? Então, não apenas se querem, mas por que querem. O que ainda gostariam de fazer nesta vida? Que atividades lhes trariam mais energia e alegria? Eu os encorajo, e a você também, a pensar nessas perguntas, porque, mesmo que nunca realizemos todos os nossos objetivos, basta tê-los para extrair de dentro de nós uma energia vital e revigorante. Então, gente, é isso, né? Qual que é o sentido da vida para você? O que faz você querer estar vivo, né? Você quer estar vivo, mas por quê? Reflita sobre isso, pensa, traga essa força. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito a encarar todas as etapas ou as dificuldades que você está passando agora no seu tratamento. Agradeço muito a atenção, espero que esse vídeo tenha ajudado e até o próximo vídeo.